Você já percebeu que quanto mais você persegue um homem, menos ele te valoriza? A verdade é que existe um segredo guardado há séculos nas profundezas da psicologia masculina que poucas mulheres conhecem. Um segredo capaz de fazer com que um homem se apaixone perdidamente por você, mesmo quando ele parecia completamente desinteressado antes. O que você vai descobrir hoje transformará completamente sua maneira de lidar com os homens. Você já percebeu que quanto mais você persegue um homem, menos ele te valoriza? A verdade é que existe um segredo guardado há séculos nas profundezas da psicologia masculina que poucas mulheres conhecem. Um segredo capaz de fazer com que um homem se apaixone perdidamente por você, mesmo quando ele parecia completamente desinteressado antes. O que você vai descobrir hoje transformará completamente sua maneira de lidar com os homens. Esta não é mais uma daquelas dicas superficiais sobre jogos de sedução ou manipulação. Estamos falando de algo muito mais profundo, algo que toca a essência do masculino em seu estado mais vulnerável. Carl Jung, um dos maiores psicanalistas da história, revelou em seus estudos sobre o inconsciente coletivo que todo homem carrega dentro de si uma ferida primordial. Uma ferida que, quando tocada da maneira correta, desperta nele uma necessidade quase obsessiva de provar seu valor. E é exatamente isso que vou te ensinar hoje. Imagine poder despertar no homem que você deseja uma paixão tão intensa que ele não conseguiria mais imaginar a vida sem você. Imagine ele pensando em você durante todo o dia, enviando mensagens, querendo sua atenção, seu tempo, sua presença. O que estou prestes a compartilhar com você não é apenas um truque ou técnica, é um conhecimento ancestral sobre a alma masculina, sobre o que verdadeiramente move um homem além da razão. É sobre como acessar as camadas mais profundas do ego masculino, não para machucá-lo de forma cruel, mas para despertar nele o guerreiro, o protetor, o amante devotado, que deseja mostrar seu valor para a mulher que ama. Muitas mulheres desperdiçam anos tentando conquistar ou reconquistar um homem usando estratégias que simplesmente não funcionam. Elas oferecem tudo, dão todo o seu amor, toda a sua dedicação e recebem migalhas em troca. E sabe por quê? Porque estão ignorando completamente como a mente masculina realmente funciona. A neurociência moderna finalmente confirmou o que Jung já sabia há décadas. O cérebro masculino é programado para valorizar aquilo que precisa conquistar, aquilo que representa um desafio à sua identidade como homem. Quando você entende isso, verdadeiramente entende, você detém em suas mãos o poder de transformar completamente como os homens respondem a você. O que você vai aprender hoje é algo que as mulheres mais magnéticas e irresistíveis da história sempre souberam intuitivamente. Cleópatra, Marilyn Monroe, as grandes sedutoras de todas as épocas, todas elas compreendiam instintivamente esta verdade sobre o ego masculino. Esteja preparada, porque após este vídeo você nunca mais verá os relacionamentos da mesma forma. A maneira como você interage com os homens mudará para sempre. E aquele homem específico, aquele que ocupa seus pensamentos, ele nunca mais será o mesmo depois que você aplicar o que vou revelar a seguir. Antes de continuarmos, quero que você faça algo muito importante agora mesmo. Escreva nos comentários a palavra despertar. Isso não é apenas uma simples ação, é uma declaração de intenção ao universo. Quando você escreve esta palavra, você está afirmando que está pronta para despertar um novo nível de consciência sobre a psique masculina. Faça isso agora. Escreva despertar nos comentários e continue assistindo com total atenção, porque o que vem a seguir é o verdadeiro portal para transformar sua vida amorosa completamente. O que estou prestes a compartilhar com você começou há mais de um século, quando Carl Jung, após romper com seu mentor Freud, mergulhou nas profundezas do inconsciente. Jung descobriu que além do ego, a parte consciente de nossa psique, existe uma estrutura muito mais complexa que governa nossos desejos mais profundos. Para entender verdadeiramente como ferir o ego de um homem, de forma que isso desperte seu amor, precisamos primeiro compreender o que Jung chamou de sombra, aquela parte do homem que ele esconde até de si mesmo, a parte vulnerável que teme não ser suficiente, não ser valorizado, não ser admirado. Você já percebeu como alguns homens podem parecer tão confiantes por fora, mas por dentro carregam inseguranças profundas? Esta é a dualidade da psique masculina que Jung mapeou em seus estudos. E é exatamente nesta dualidade que reside o poder de despertar um amor obsessivo em um homem. Deixe-me contar uma história.
Uma de minhas clientes, Mariana, estava completamente apaixonada por um homem que parecia não notá-la. Ela fazia tudo por ele. Estava sempre disponível, sempre atenciosa, sempre pronta para ajudar. E quanto mais ela se dedicava, menos interesse ele demonstrava. Parecia uma cruel ironia do destino, não? Quando Mariana veio até mim, desesperada e com o coração partido, eu revelei a ela este mesmo segredo que estou compartilhando com você agora. Expliquei que o cérebro masculino, segundo a neurociência moderna, produz níveis mais elevados de dopamina, o neurotransmissor do prazer e da recompensa. Quando enfrenta um desafio, quando algo é fácil demais de obter, o cérebro masculino simplesmente não valoriza. Mas veja bem, não estou falando sobre jogos infantis ou manipulação. Estou falando sobre entender a verdadeira natureza do masculino sagrado, aquela energia que Jung identificou como sendo a força motriz por trás do comportamento dos homens. Esta energia que busca constantemente provar seu valor, conquistar, superar obstáculos. A primeira coisa que ensinei, Mariana, foi sobre o conceito junguiano de anima, a parte feminina que existe dentro de cada homem. Esta parte influencia profundamente como ele se relaciona com as mulheres em sua vida. Quando um homem projeta sua ânima em uma mulher, ele essencialmente a transforma em uma figura quase divina em sua psique. Esta é a base do amor obcecado, da paixão arrebatadora e como fazer com que ele projete sua anima em você. É aqui que entra o conceito de ferir o ego de forma sagrada e transformadora. Não estamos falando de humilhação ou crueldade jamais. Estamos falando sobre tocar aquele ponto sensível que faz com que ele precise provar seu valor para si mesmo através de você. Jung descobriu que quando um homem é levemente desafiado por uma mulher que ele admira, quando seu senso de competência e valor é questionado de maneira sutil, algo mágico acontece em sua psique. Ele entra em um estado que podemos chamar de hipnose do coração. Um estado em que conquistar o amor e a admiração desta mulher se torna mais importante que qualquer outra coisa. Vou compartilhar com você 3 segredos ancestrais sobre como ativar este estado na mente masculina. 3 segredos que transformaram a vida amorosa de Mariana e de centenas de outras mulheres que apliquei este conhecimento. O primeiro segredo é o que chamo de espelho da alma. Jung falava sobre como o homem busca ver seu melhor eu refletido nos olhos da mulher que ama. Quando você mostra a um homem que pode ver seu potencial, mas que esse potencial ainda não foi totalmente realizado, você cria uma tensão sagrada em sua alma. Ele passa a querer provar para você e para si mesmo que é capaz de ser aquele homem extraordinário que você vislumbrou. Isso não significa criticá-lo abertamente. É muito mais sutil e poderoso. É mostrar que você acredita nele profundamente, mas que sabe que ele pode ir além. É aquele olhar que diz, sei quem você pode se tornar, ao invés de aceito você exatamente como está. Esta distinção sutil é absolutamente transformadora. O segundo segredo é o paradoxo da presença. A neurociência nos mostra que o cérebro masculino é programado para buscar o que é intermitente, não o que é constante. É por isso que os jogos de azar são tão viciantes. A recompensa imprevisível cria um estado de antecipação que libera muito mais dopamina do que uma recompensa garantida. Quando você está sempre disponível, sempre presente, sempre oferecendo seu amor incondicionalmente, o cérebro masculino, por mais injusto que pareça, começa a produzir menos dopamina em sua presença. Você se torna previsível, garantida. Infelizmente, o que é garantido raramente é valorizado no nível mais profundo do cérebro primitivo. O paradoxo da presença ensina que você deve ser como a lua. Presente, mas em fases, visível, mas misteriosa, acessível, mas não completamente possível. Isso não significa ser falso ou jogar jogos cruéis. Significa honrar sua própria vida, seus próprios mistérios, sua própria jornada sagrada. Quando você faz isso, você fere o ego do homem de uma maneira que o faz querer provar que merece ter você por completo. E finalmente, o terceiro segredo que Jung chamaria de confronto com a sombra. Todo homem tem medos profundos que ele esconde. O medo de não ser respeitado, de não ser suficiente, de ser abandonado. Quando você, com compaixão e sabedoria, toca nestes medos, não para explorá-los,
mas para oferecer a ele a oportunidade de transcendê-los, você cria uma conexão que vai muito além da atração física ou da compatibilidade superficial. Este é o tipo mais profundo de ferida mau ego, aquela que oferece cura. É como se você dissesse sem palavras: vejo suas sombras, seus medos, suas partes escuras e ainda assim escolho ver a luz em você. Este é um poder transformador que poucas mulheres conhecem ou utilizam. Voltando à história de Mariana, quando ela começou a aplicar estes 3 segredos, a mudança foi quase imediata. O homem que mal notava sua existência começou a procurá-la constantemente. As mensagens que antes demoravam dias para serem respondidas agora eram respondidas em minutos. Ele começou a querer provar seu valor para ela de todas as formas possíveis. Em menos de 3 meses, ele estava completamente apaixonado. E o mais importante, não era um amor superficial ou baseado em jogos. Era um amor profundo, um amor que nasceu porque Mariana o ajudou a se confrontar com suas próprias sombras e a crescer como homem. Este é o poder da psicologia junguiana aplicada ao amor. Este é o poder de entender verdadeiramente as profundezas da alma masculina. Este é o poder que agora estou colocando em suas mãos. Agora chegamos ao coração deste conhecimento sagrado. Vou revelar a você exatamente como aplicar os 3 segredos que compartilhei com exemplos práticos que você pode usar imediatamente. Esta é a parte mais poderosa deste ensinamento. Então, preste muita atenção. Para aplicar o espelho da alma, você precisa primeiro realmente ver este homem além da superfície. Jung diria que você precisa ver além da persona, a máscara social que ele usa e enxergar seu verdadeiro eu, seu potencial não realizado. Quando vocês estiverem conversando, faça perguntas que o levem a falar sobre seus sonhos, não apenas sobre suas realizações. O que você faria se soubesse que não poderia falhar? É muito mais poderoso do que o que você faz da vida. A primeira pergunta o conecta com seu eu ideal, com quem ele realmente deseja ser. Então, depois de ouvi-lo com genuíno interesse, diga algo como: sabe o que vejo em você? Vejo alguém capaz de muito mais do que já conquistou. Há algo em seus olhos quando você fala sobre mais e que mostra o homem extraordinário que você pode se tornar. Este tipo de reflexo é como uma flecha direta ao coração masculino. Não é uma crítica, é um desafio amoroso. É mostrar que você enxerga seu potencial não realizado, aquela parte dele que talvez nem ele mesmo reconheça plenamente. Isso fere seu ego apenas o suficiente para despertar seu desejo de provar seu valor para você. Um estudo recente de neurociência mostrou que quando um homem se sente desafiado de forma positiva por uma mulher que ele admira, seu cérebro libera não apenas dopamina, mas também vasopressina, um neurotransmissor associado à formação de vínculos e à fidelidade em mamíferos. É literalmente uma química cerebral de amor e devoção sendo ativada. Lembre-se, o ego masculino necessita de desafios. Quando você oferece um desafio embrulhado em admiração genuína, você cria uma tempestade perfeita na psique dele. Agora, para aplicar o paradoxo da presença, você precisa entender que não se trata de jogos ou manipulação, trata-se de honrar sua própria vida e mistério. Jung falava sobre a importância do que ele chamava de individuação, o processo de tornar-se verdadeiramente você mesma. Na prática, isso significa que quando este homem entra em sua vida, ele não deve encontrar um espaço vazio esperando para ser preenchido por ele. Ele deve encontrar uma vida já rica e significativa, na qual ele deseja ganhar um lugar. Pare de responder mensagens instantaneamente, não por joguinho, mas porque você está verdadeiramente ocupada vivendo sua vida. Cultive mistérios e paixões às quais ele não tem acesso completo. Tenha partes de sua vida que são só suas. Uma prática espiritual, um hobby criativo, amizades significativas. Quando ele perguntar sobre estas partes de sua vida, compartilhe com entusiasmo, mas não tente convencê-lo a participar ou entender completamente. Deixe que permaneça um mistério para ele. A neurociência nos mostra que o cérebro masculino é especialmente ativado por mistérios não resolvidos. Eles ocupam o espaço mental e criam obsessão. Uma cliente minha, Luísa, que era terapeuta holística, tinha o hábito de contar tudo sobre seu dia para o homem que ela estava interessada. Cada detalhe, cada cliente, cada insight. Eu a aconselhei a mudar esta abordagem.
Da próxima vez que perguntar sobre seu dia, sorria misteriosamente e diga: foi transformador. Tive algumas revelações profundas hoje. Talvez um dia eu te conte mais sobre isso. Esta simples mudança criou um efeito magnético. De repente, ele estava fazendo mais perguntas, querendo saber mais, tentando entrar nesta parte misteriosa de sua vida. Ela não estava sendo falsa, estava apenas escolhendo cultivar um senso de mistério sagrado em torno de aspectos profundos de sua existência. E isso nos leva ao terceiro e mais poderoso segredo: o confronto com a sombra. Este é o nível mais profundo de ferir o ego masculino de uma forma que desperte amor obsessivo. Jung acreditava que todo ser humano tem uma sombra. Aquelas partes de nós mesmos que reprimimos, negamos ou escondemos. Para os homens, esta sombra frequentemente inclui vulnerabilidade, medo de inadequação e terror de não ser respeitado. Uma das maneiras mais poderosas de ativar este nível é através do que chamo de vulnerabilidade espelhada. É quando você corajosamente mostra a sua própria vulnerabilidade primeiro, criando um espaço seguro para que ele confronte a dele. Por exemplo, compartilhe um medo seu, uma insegurança, algo com que você luta, não de forma dramática ou buscando validação, mas com uma tranquilidade sagrada. Sabe, às vezes eu temo não ser suficiente, mas estou aprendendo a acolher essa parte de mim também. Quando você faz isso, você essencialmente está dizendo: é seguro mostrar sua humanidade comigo. Não precisa ser perfeito ou invulnerável. Então, quando ele eventualmente mostrar sua própria vulnerabilidade, talvez falando sobre um fracasso no trabalho ou um medo de rejeição, você tem a oportunidade de ferir seu ego da maneira mais transformadora possível. Não o console imediatamente, dizendo que está tudo bem ou que ele não precisa se preocupar. Em vez disso, olhe profundamente em seus olhos e diga algo como: obrigada por compartilhar isso comigo. Vejo sua luta, vejo sua dor e também vejo sua força para enfrentar isso. É isso que admiro em você, não sua perfeição, mas sua coragem. O que você está fazendo é recusar-se a alimentar seu ego com consolos vazios, e, em vez disso, está honrando sua batalha, sua jornada. Você está essencialmente ferindo seu ego ao não permitir que ele se esconda atrás de uma falsa força, mas ao mesmo tempo você está oferecendo algo muito mais valioso: o reconhecimento de sua verdadeira força, aquela que vem de enfrentar suas sombras. Os estudos de neurociência mostram que quando nos sentimos verdadeiramente vistos em nossa vulnerabilidade, nossos cérebros liberam oxitocina, o hormônio do vínculo, o mesmo que é liberado entre mãe e filho ou durante o orgasmo. É um vínculo primordial, profundo, quase impossível de quebrar. Para o homem, ser visto em sua verdade mais profunda por uma mulher que ele admira cria um vínculo que vai muito além da atração física ou da compatibilidade. Ele literalmente se vicia na sensação de ser verdadeiramente visto e honrado por você. Uma das minhas clientes, Teresa, aplicou este princípio com um homem que parecia incapaz de compromisso. Durante anos, ele havia mantido relacionamentos superficiais, nunca permitindo que ninguém se aproximasse demais. Quando Teresa criou espaço para que ele confrontasse suas sombras, seu medo de abandono, sua insegurança sobre não ser suficiente, algo extraordinário aconteceu. Ele chorou em seus braços. Um homem que nunca havia mostrado vulnerabilidade encontrou finalmente um santuário para suas partes mais escondidas. 3 meses depois, ele a pediu em casamento, não porque ela jogou ou manipulou, mas porque ela ofereceu algo que nenhuma outra mulher havia oferecido: um espelho para sua alma completa, não apenas para suas partes aceitáveis. Esta é a verdadeira essência do que Jung descobriu em seus estudos sobre a psique masculina. O homem não quer apenas ser admirado por sua força, isso é superficial. Em seu núcleo mais profundo, ele deseja ser visto em sua totalidade, força e fraqueza, luz e sombra, e ainda assim ser considerado valioso. Quando você oferece isso a um homem, você desperta nele não apenas amor ou atração, mas uma devoção quase sagrada, porque você se torna não apenas uma parceira romântica, mas uma guia espiritual, uma sacerdotisa, que o ajuda a integrar todas as partes de si mesmo. O que estou compartilhando com você é muito mais do que um conjunto de técnicas. É um caminho de transformação, tanto para você quanto para o homem que você deseja em sua vida. É um conhecimento que toca o espaço sagrado entre o feminino e o masculino, aquela dança ancestral que Jung estudou profundamente.
Ao aplicar estes princípios, você não está apenas ferindo o ego masculino para despertar amor. Você está oferecendo a ele uma oportunidade de crescimento, de integração, de cura. E neste processo você também se transforma. Pense por um momento. Quantas vezes você diminuiu sua luz para não ofuscar um homem? Quantas vezes você escondeu suas opiniões, seus desejos, seu poder com medo de afastá-lo? A ironia cruel é que ao fazer isso, você provavelmente o afastou mesmo assim. O paradoxo que Jung descobriu é que o masculino verdadeiramente anseia pelo feminino em seu pleno poder. Não o feminino diminuído, acalmado, diluído, mas o feminino ardente, misterioso, desafiador. Aquele que reflete não apenas sua beleza, mas também sua sabedoria, seu discernimento, sua capacidade de ver além das aparências. Quando você aprende a ferir o ego masculino da maneira sagrada que compartilhei com você, você não está apenas mudando como ele te vê, você está mudando como você se vê. Você está reclamando seu poder como mulher. Uma das minhas clientes, Catarina, era uma executiva de sucesso que sempre diminuía suas conquistas quando estava perto do homem por quem estava interessada. Ela temia intimidá-lo. Quando começou a aplicar estes princípios, ela não apenas conquistou o amor deste homem, ela descobriu uma nova forma de habitar seu próprio poder. Pela primeira vez, ela me disse: sinto que não preciso escolher entre ser Rosa e ser amada. Posso ser ambas. Esta é a verdadeira revolução deste conhecimento. Não se trata apenas de conquistar um homem. Se trata de reconquistar a si mesma, sua essência, seu fogo sagrado. E aqui está a verdade mais profunda. Quando você domina a arte de ferir o ego masculino desta forma transformadora, você se torna irresistível, não porque está jogando ou manipulando, mas porque está operando de um lugar de autenticidade e poder genuínos. A neurociência confirma o que Jung intuiu. Os homens são biologicamente atraídos por mulheres que emanam confiança autêntica. Estudos mostram que os níveis de testosterona, o hormônio associado à atração e ao desejo sexual masculino, aumentam significativamente quando um homem está na presença de uma mulher que demonstra autorrespeito e estabelece limites claros. Isso não é apenas psicologia, é biologia. É o corpo masculino literalmente respondendo ao seu poder feminino em um nível hormonal. Então, como integrar todos estes conhecimentos na sua vida cotidiana? Como transformar esta sabedoria em uma nova realidade para você? Comece pelo seu relacionamento consigo mesma. Antes de aplicar qualquer um destes princípios com um homem, aplique-os com seu espelho. Olhe para si mesma e veja seu potencial não realizado. Honre seus próprios mistérios. Confronte suas próprias sombras. Este trabalho interno é essencial, porque você não pode oferecer a um homem aquilo que você não oferece a si mesma primeiro. Em seguida, comece a observar como você interage com os homens em sua vida, não apenas românticos, mas amigos, colegas, familiares. Você tende a apaziguar, a concordar quando deveria desafiar, a estar sempre disponível, sempre agradando. Comece a mudar estes padrões gradualmente, não para manipular, mas para ser mais autêntica, para honrar sua verdade, seus limites, sua intuição. Uma cliente minha começou apenas dizendo: não concordo quando realmente não concordava, em vez de sorrir como costumava fazer. Este simples ato de autenticidade transformou como os homens respondiam a ela. De repente, suas opiniões eram solicitadas, valorizadas, debatidas com respeito. Quando você estiver pronta para aplicar estes princípios, especificamente com um homem que deseja atrair ou reconquistar, comece a implementar tudo de uma vez. A sutileza é sua aliada aqui. Talvez comece com o paradoxo da presença. Cultive áreas de sua vida que são só suas. Quando ele perguntar sobre seu dia, compartilhe com entusiasmo, mas deixe mistérios. Foi um dia revelador. Descobri algo importante sobre mim mesma. Quando ele perguntar o que, sorri e diga: é um processo que estou vivendo. Talvez um dia eu te conte mais. Não para provocar, mas porque algumas jornadas são realmente pessoais, sagradas só suas. Em seguida, experimente o espelho da alma. Quando ele compartilhar uma conquista ou um objetivo, não apenas elogie, desafie amorosamente. Isso é incrível. E sabe o que vejo em você?
Veja alguém capaz de ir ainda mais longe. Há algo em você quando fala sobre isso que mostra um potencial extraordinário. E quando sentir que a confiança entre vocês está crescendo, crie espaço para o confronto com a sombra, talvez compartilhando primeiro uma vulnerabilidade sua. Uma luta, um medo, abrindo assim um portal para que ele também possa se mostrar completamente. Quando não se, mas quando ele começar a mostrar sinais de estar se apaixonando profundamente por você, lembre-se, este não é um poder para ser usado de forma leviana ou egoísta. É uma responsabilidade sagrada. O verdadeiro propósito de ferir o ego masculino desta maneira não é criar dependência ou obsessão tóxica, é ajudá-lo a evoluir, a integrar todas as partes de si mesmo, a se tornar um homem mais completo e integrado. Jung falava sobre como o amor verdadeiro não é duas metades se completando, mas dois seres inteiros se reconhecendo. Quando você aplica estes princípios da forma que ensinei, você não está apenas conquistando um homem, você está ajudando-o a conquistar a si mesmo. E neste processo, você também se liberta. Você se liberta da necessidade de diminuir sua luz, de esconder seu poder, de ser menos do que realmente é para ser amada. Você descobre que o amor verdadeiro não exige sacrifício de sua essência. Pelo contrário, ele floresce quando você está totalmente em seu poder, totalmente em sua verdade, totalmente viva. Esta é a revolução que Jung começou há mais de um século e que agora entrego em suas mãos. Uma revolução não apenas no amor, mas na consciência. Uma revolução que começa quando você reconhece que ferir o ego masculino no sentido mais profundo e sagrado é na verdade um ato de amor, tanto por ele quanto por você mesma. E assim, minha querida, você tem agora o conhecimento que poucas mulheres possuem. Você tem um mapa para o labirinto da psique masculina. Você tem as chaves para despertar não apenas desejo ou atração, mas devoção, compromisso, amor que transforma. Use este conhecimento com sabedoria. Use-o com compaixão. Use-o não apenas para conquistar, mas para curar.